Ora viva! Então que sejam bem-vindos a mais uma conversa fora da caixa. As conversas fora da caixa aqui na rádio Pensar Fora da Caixa é um local onde nos próximos minutos vamos viajar pelo passado, pelo presente e pelo futuro. De quem nos inspira? Com histórias, provavelmente com risos e com ideias que fogem daquilo que é óbvio. Então fica aí connosco e vem divertir-te nestas conversas fora da caixa. Ora bem, e hoje nas conversas fora da caixa temos a Patrícia Patriarca. Olá Patrícia, bem-vinda. Olá Joaquim, obrigada por me teres aqui. É sempre um gosto poder-me cruzar contigo, conversar contigo. E mais do que isso, também, para quem nos vai acompanhar, também vai ser um gosto enorme, com certeza, as nossas partilhas e especialmente as tuas partilhas. É caso para dizer, são partilhas para mim, com amor. Obrigado, Joaquim, é sempre um gosto quando me convidas para estas coisas e eu estou sempre pronta a aceitar. Sempre perguntares, a resposta vai ser sim. Isso. E sabes que nós não nem sequer tivemos tempo de saber o que é que, por isso... Nada, estou completamente às cegas, vamos lá. Exatamente. Ora bem, então vamos começar, como habitualmente, com caixas. E vamos aqui a esta caixa e eu vou retirar desta caixa, vou abrir a caixa e dentro da caixa há de sair algo que vai servir para esta nossa primeira parte desta conversa. Então, é assim, é um regresso ao ponto de partida, com espaços para histórias reais, divertidas ou inesperadas. Então, o que é que nesta primeira parte como é que tu eras em pequena? Lembras-te, recuando aqui alguns anos atrás, aquela pequenita, aquela Patrícia? Não é há muitos anos atrás, é para o quê? A Patrícia, Tisha? Quando era pequenina, só Patrícia mesmo. Só Patrícia mesmo? Patrícia mesmo. Tisha foi uma alcunha já na minha adolescência. Sim, às vezes. Foi por amigos. Vezes é um diminutivo. Foi por amigos, nem sequer. A minha mãe sempre disse que o meu nome era Patrícia, não era Tisha, e ela recusava-se a chamar-me outra coisa que não Patrícia. E sim, lembro-me perfeitamente bem como era a Patrícia em pequenina e era uma versão muito mais leve do que sou agora, apesar do que eu com os anos vou me reencontrando com ela, mas eu era uma miúda cheia de vida, estava constantemente a cantar, a representar, eu vivia num mundo só meu com a minha imaginação a correr solta e a minha mãe dizia que eu era uma miúda cheia de alegria porque eu não conseguia estar quieta de 2 segundos. Eu estava sempre em constante movimento. Muito bem. E o que é que aquela pequena que cantava, representava, o que é que ela pensava ou queria ser quando fosse grande? Então, eu naquela altura vivia para estar no centro das atenções, coisa que agora não... Eu fujo um bocadinho, lá está, a timidez vai acontecendo, vai vindo com os anos e eu fui ficando mais tímida e mais introvertida. Mas naquela altura eu lembro perfeitamente que queria ser alguém que estivesse sempre no centro, ora a cantar, coisa que eu depois descobri que não tenho voz para tal, infelizmente, ou então gostava de fazer algo eu sempre achei muita piada a ver os jornalistas a apresentarem o Jornal da Noite e havia muitas das minhas brincadeiras relacionadas com isso. Acho que foi por isso que tirei Humanidades na escola, porque sempre gostei da parte do jornalismo. Ou então professora, que também achava uma profissão muito valor e como gostava imenso da minha professora de primária, então achava que era uma boa profissão. Nenhuma delas se adequou a mim agora, mas era exatamente isso que eu queria. Mas e na escola? Eras boa aluna? Sempre fui boa aluna e sempre me orgulhei de ser boa aluna. Lembro-me de ter a noção que poderia ser muito melhor se me aplicasse mais, mas eu acho que sempre gostei de tirar um bocadinho dos meus dias para brincar e nunca me quis deixar de brincar ou deixar de fazer certas coisas só para me focar 100% nos estudos. Eu lembro-me que
eu não estudava muito para os testes nem nada. O que eu ouvia, eu absorvia. E então eu sabia que ia dar-me bem, então não me esforçava para me dar excelente. Acho que só comecei a pensar nisso com mais afinco na altura do liceu, em que pensei, ok, Patrícia, vai um bocadinho mais a fundo, pode ser que isso te ajude no futuro. Mas quando era miúda, não. É natural que, enquanto aquela criança, brincadeiras. Sim. Sempre fui muito brincalhona, sempre adorei brincar. Existem, provavelmente, algumas histórias, umas delas de traquinice, outras de. E não sei se tens alguma que queiras partilhar com quem nos acompanha nesta conversa. De traquinices. Sei lá. Ou outras? Assim, eu era traquina para mim própria, não traquina com outras pessoas. Nunca fui de pregar partidas nem nada disso. Posso dizer que dos meus traços de personalidade mais vincados foi eu sempre gostei de ajudar os outros. Eu sempre fui um bocadinho advogada de defesa. E eu lembro-me que havia uma miúda com quem eu andei na primária, que ela vinha de um estrato social mais precário, e ela era bastante posta de parte na escola por causa disso. E eu lembro-me de chegar a uma altura que eu era a única rapariga da nossa turma que me ligava a ela, ou seja, nunca a deixei ela de parte. Acabei sempre por ser eu que acompanhava a casa dela, porque a minha casa ficava um bocadinho mais longe, mas eu achei que era importante para ela e para mim, ela ter alguém que pudesse se apoiar e pudesse contar. E eu sempre gostei de ser essa pessoa que as pessoas pudessem apoiar. E acho que começou muito cedo, porque eu lembro-me de ter acontecido pai na segunda classe, ou seja, com 7 anos, em que a maior parte dos miúdos nessa altura são como os carneiros, né? Vai tudo em rebanho, vai tudo em grupo, e eu nunca me importei de ser a ovelha negra nesse aspecto, que eu acho que a ovelha negra acaba por ser positivo e não negativo. Claro. Sentido de proteção? Sim, muito. Sempre tive. Eu sempre fui muito contra bullying, sempre fui muito contra porem de parte certas pessoas só porque ou a roupa, ou o estilo, ou o dinheiro que elas possam não possam não ter. Sempre me fez bastante a confusão, e então acabo sempre por ser um bocadinho de advogada de defesa nesse aspecto. Até porque fiz um livro sobre o bullying. Acho que tem tudo a ver. Isso. Falando em advogada de defesa, alguma vez se aquela criança pensou em ser advogada? Nunca. Não, nunca. Acho que eu gosto de ajudar pessoalmente. Acho que o sentido de ter que falar perante outras pessoas a advogar em defesa de alguém é algo que nunca me fascinou muito, porque lá está, e depois com a idade eu fui ganhando vergonhas, e falar em público foi uma coisa que eu comecei a não gostar, e falo hoje porque faz parte de eu escrever livros, faz parte de eu os apresentar e ter entrevistas. E no fim de as ter e de fazer apresentações eu gosto imenso, mas o antes mata-me completamente. Por vezes existem momentos que são marcantes na nossa vida, ou seja, naquela criança. Houve algum momento que foi marcante e que eventualmente te possa ter levado até à personalidade de hoje, que possas ou queiras partilhar connosco? Sim, eu lembro, como eu já disse, a minha personalidade era muito borbulhante, sempre foi. Eu sempre muito extrovertida, muito borbulhante, eu era muito efusiva. Acho que ainda hoje sou, mas de momento só sou assim para quem eu conheço. E eu lembro-me que com os meus 10 anos eu era uma miúda mais rechonchuda, uma miúda que estava em crescimento. Até uma certa idade eu nunca me importei exatamente com a imagem que eu projetava ou que as outras pessoas podiam ter sobre mim. Nunca foi importante para mim. Mas a partir do momento em que alguém que é próximo de nós, de familiar, que neste caso foi o meu pai, em que ele apontou algo que ele não gostava em mim e que eu nunca tinha pensado nisso, acho que me fui pondo na minha concha, porque quando é alguém que é suposto te amar mais do que qualquer outra pessoa, que nota um defeito em ti e aponta esse defeito, isso tem
tem uma repercussão muito grande. E quando ele apontou a minha forma física, que na altura não era das melhores, ou nem era assim tão má, mas pronto, foi o que ele achou que devia me dizer, que eu devia emagrecer porque eu estava muito gorda, que eu devia encolher a barriga. E acho que foi a partir desse momento em que o meu mundo começou a encolher um bocadinho e eu comecei a sentir-me, comecei a ter noção do que as pessoas podiam pensar. E então comecei a ficar mais metida comigo. Não foi assim, uma mudança radical dia para a noite, mas eu lembro perfeitamente bem que fui encolhendo, até começar uma pessoa, querendo ou não querendo, começa-se a ter pequenas dúvidas sobre nós próprios. Claro. E essa foi... Eu lembro que a partir daí eu fui começando a ter essas dívidas e inseguranças ao meu corpo, que ainda hoje as tenho, que acho que o que nos marca de infância a gente leva connosco para o resto da vida. Querendo ou não querendo. Claro. E acho que vou ter sempre uma pequena insegurança acerca disso. Fui aprendendo a gostar sobre mim, lá está, para mim com amor é uma luta interna, pessoal, sobre aceitação sobre nós próprios e sobre gostarmos de nós próprios. E eu gosto muito de mim, não vou dizer o contrário, mas há dias em que gosto mais do que outros, há outros que gosto menos, mas acho que isso é com toda a gente. Também cruzamos com professores, com figuras de autoridade, e algumas delas que nos marcam de uma forma positiva, que veem em nós algo que nós nunca teríamos visto, nem pensávamos ter. Houve alguma figura que Houve. Duas. Tenho duas professoras na minha vida que marcaram a minha vida pela positiva. A primeira professora foi a minha delegada de turma do 7º ao 9º ano, que era a professora Teresa Barreto. Lá está, a gente não esquece certos nomes. Ela era uma mulher forte, de pulso forte. Toda a gente achava que ela era antipática, que ela era dura, e ela comigo, a dureza que toda a gente via nela foi o que me impulsionou a seguir em frente. Eu lembro-me que a minha mãe, na altura, nós tínhamos algumas carências financeiras, como qualquer outra pessoa, e a minha mãe chegou a ponderar, lá está, ela era mãe solteira, o meu pai separou-se quando eu tinha 10 anos, e foram anos muito difíceis de escolaridade em termos financeiros. E eu lembro-me que ela chegou ao pé da minha professora e disse que provavelmente teria que me tirar da escola porque não havia grandes hipóteses. E eu lembro-me de ela advogar em minha defesa e dizer que não, que eu era uma aluna inteligente e que seria uma perda muito grande eu não conseguir prosseguir com os estudos. E foi com ela que consegui ter o escalão A e várias ajudas financeiras que me ajudaram a continuar na escola. E depois tive a minha professora de Comunicação e Difusão, que é a professora Olga, que foi do Liceu das Caldas, que é da Escola Raul Proença, que foi, lá está, outra mulher que toda a gente achava ela era dura, má. Ela foi minha professora durante 10 anos e eu escrevo como escrevo graças a ela, porque ela disse-me sempre que eu tinha imenso jeito a fazer reportagens de investigação, não na notícia, não naquelas notícias do Fair Divers, nem nada disso. Ela dizia que eu era boa para a reportagem e eu adorava fazer reportagem à conta dela. A descrição que eu fazia, ela dizia sempre que era um gosto de ler o que eu escrevia. E na altura nós tínhamos como éramos da turma de comunicação, nós tínhamos um jornal que a própria turma fazia todos os meses e vendíamos esse jornal. E era um gosto de escrever para aquele jornal. Duas marcas importantes que nós por vezes não temos a noção de como somos ou marcamos as pessoas com quem nos cruzamos. Sim, eu nem sei se elas têm noção como professoras do quão elas marcam a vida de certos alunos. Pelo menos a mim marcaram muito mesmo. E fica aqui a professora Teresa Barreto e a professora Olga, uma singela homenagem que a Patrícia Patriarca lhes faz. Se nós voltasses atrás e olhasses para aquela miúda, hoje, com o saber que tens, com o conhecimento que tens, qual era a mensagem que lhe passavas? Eu penso muito nessa resposta, sinceramente, porque eu gosto de pensar que essa miúda ainda vive muito em mim, ela é muito presente, ela é muito grande na minha vida. Eu gosto de mimá-la bastante, porque eu acho que nós somos o resultado do que crescemos. E eu acho que só lhe diria a ela
para ela respirar, não ter tanta ansiedade, não ter tanto medo do que o futuro traz, porque no fundo vai tudo correr bem. Ela só precisa de acreditar, porque eu fui uma miúda que fui crescendo com algumas inseguranças e alguns medos, e a ansiedade começou a tomar conta de mim, que é uma estupidez, e eu só queria que ela respirasse e aproveitasse melhor as coisas no momento, porque ainda hoje, às vezes eu estou parada em algumas alturas do dia e eu não sei estar no momento, porque o meu corpo está parado, mas a minha mente está a pensar em 3.000 coisas ao mesmo tempo. Ainda há poucos dias, por acaso, fui à praia, na minha folga, e estava deitada na toalha e estava, ao mesmo tempo, a pensar num dos textos que eu queria escrever para o livro infantil que vou fazer, e depois pensei em coisas que tinha que fazer na hamburgueria, e depois pensei que se calhar devia me levantar e fazer um exercício físico, porque eu não posso estar muito tempo parada, porque o tempo corre e parada não faço nada, e de repente dei por mim a ouvir música e pensar, eu tenho que parar de pensar naquilo que eu tenho que fazer ou naquilo que já fiz e estar só no momento e esvaziar a cabeça. E eu ainda não consigo fazer isso. Uhum. Esta era a sugestão que davas àquela criança, não é? Para aproveitar o momento. Sim, para aproveitar o momento. E acredita. E acredita. Olha, nós também vamos acreditar que agora vamos colocar dentro da caixa e acreditamos que lá dentro também está os inputs que a Patrícia Patriarca deu aqui para esta caixa. Vamos assim concluir esta primeira parte das conversas fora da caixa hoje com Patrícia Patriarca. Fiquem daí que nós voltamos já a seguir. Yes the People, damos valor às pessoas e às organizações. Yes the People, uma marca com valor. Ora viva, então estamos de volta nesta segunda parte das nossas conversas fora da caixa. Hoje com Patrícia Patriarca, que queria apresentar programas de televisão, telejornal, quem sabe, queria cantar e também escrevia, mas escrevia para o jornal lá da escola. Não sei se alguma vez aquela jovem pensou em ser escritora. Patrícia, vamos a esta segunda parte. Vamos, pois. E esta questão que eu estava a colocar, alguma vez pensaste em escrever livros? Não. Lá está, sempre gostei de escrever e já escrevíamos para o jornal da escola. Chegámos a também ter fizemos uma vez um telejornal como se fosse mesmo com sketch e tudo mais, e nós fizemos parte da escrita do próprio jornal, mas acho que fazia isso, lá está, porque estava em comunicação e gostava de escrever, mas acho que nunca levei muito a sério esse meu lado da escrita. E é uma das coisas que eu falo sempre quando as pessoas me perguntam porque é que eu comecei a escrever ou como, e tenho sempre que falar num diário que me deram, porque foi o primeiro contato que eu tive com a escrita, foi escrever naquele diário, não só como as pessoas normais escrevem, que é dia 6, hoje aconteceu-me isto. Não, eu escrevia poemas, eu escrevia o que me sentia. Sempre foi muito mais de emoções do que propriamente de factos na altura dos diários. Então vamos à segunda caixa. Vamos ver o que é que sai de cá. Nesta caixa. Ora, isto é, aqui queremos perceber a tua versão atual. O que fazes, como pensas e qual é o teu grande impacto. Como descreves o que fazes hoje? E já começámos por falar em livros, mas conta-nos de uma forma abrangente. O que é que fazes? O que é que a Patrícia Patriarca faz hoje? Então, vou tentar não me delongar, porque isto então não saímos daqui. Então, o que é que a Patrícia faz hoje? Em termos profissionais, tenho uma hamburgueria, quer dizer, tenho duas hamburguerias artesanais, uma em Ferrel, outra na Nazaré. Que é o nome? É Masters Burger. Isso. Entrei neste negócio assim um bocadinho obrigada, porque
quando trabalhei nos verões na escola para ganhar algum dinheiro, sempre foi em cafés, em restaurantes, então já tinha uma base do que é trabalhar com atendimento ao público. E quando a minha melhor amiga abriu a hamburgueria, eu disse a ela que nunca iria trabalhar para ela e comecei desde o primeiro dia, ainda estou lá hoje. Mudei agora só o estatuto de trabalhadora em part-time para proprietária. Tem sido um desafio, mas tem sido um desafio muito bom. Principalmente quando nós vemos a cara das pessoas que vão à hamburgueria e saem de lá satisfeitas, quando ouvimos críticas positivas, quando as pessoas vão por causa de nós a um sítio, é muito bom, é muito proveitoso. E trabalhar com o público, como toda a gente deve saber, é um dos trabalhos mais difíceis que pode haver. E inglórios, mas eu gosto de fazê-lo e gosto de estar com um sorriso na minha cara quando o faço. Isso provavelmente leva a esta questão: o que é que te apaixona? O que é que me apaixona? Naquilo que fazes? Naquilo que faço é a comunicação. Lá está, a comunicação, sempre a comunicação. Porque eu sempre tive... Quando eu vou a um restaurante ou quando eu vou a algum sítio onde vou ser atendida, eu gostaria que me atendessem como elas gostam de ser atendidas quando vão a algum sítio. E é essa a minha premissa. Eu, quando vejo alguém, eu digo, ok, vou atender esta senhora ou este senhor como eu gostaria de ser atendida. E então eu sorrio, eu gosto lá está, eu tenho um humor um bocadinho negro, então gosto de fazer umas piadas, gosto de me rir. Quando falo estrangeiro, melhor ainda, porque acabo por conseguir ter uma bastante prática. Depois falo francês, falo inglês, falo espanhol, e então acabo por sempre encontrar uma ponte com as pessoas e as pessoas tornam-se agradecidas por isso. E comunicar para mim é vida, e eu gosto imenso de comunicar, então acabo por estar no sítio certo para tal. Ora, dizias há pouco que começa a escrita com um diário. Sim. Um diário que aparece com poemas, era isso? Exatamente. O poema esteve sempre presente em ti? É engraçado que eu nunca fui. Isto é tão contrário, tão oposto. Eu nunca fui de poemas. Não? De ler, não. Quando eu gosto... O meu gosto para leitura é muito mais a prosa. Eu gosto muito mais de histórias, eu gosto de personagens, eu gosto de uma história com meio princípio, meio e fim. Mas depois, quando eu escrevo, o meu lugar favorito de escrever é a poesia. São textos soltos, liga muito mais a isso do que outra coisa qualquer. E acho que o meu primeiro livro, o Não Há Finais Felizes, acabou muito por ser isso, porque são textos soltos que, lá está, eu tentei com que fizessem lógica e tenham todo um sentido de um início, um meio e um fim de uma relação. Mas, no fundo, se as pessoas, quando vão ler o Não Há Finais Felizes, pensam que vão ler um livro com personagens, não estão lá. São textos, são... Olha, o que é que começa desde do diário, o largar o diário, e começar a escrever o Não Há Finais Felizes? Então, entre o diário e... O diário deve ter sido na altura dos meus 14 anos, ou seja, na parte da adolescência, aquela idade muito estranha que são os 13, 14 anos, em que eu peguei muito ao diário, escrevia durante 2 anos, acho que andei sempre a escrever. E depois apareceu o meu primeiro amor, e com ele voa-se tudo no meu cérebro, porque é o primeiro amor, é a loucura. E então acabei por pôr tudo muito em stand-by, em termos de escrita, e fiquei muito em relações. Depois veio o liceu e com essa comunicação e voltei a escrever, nessa altura mais reportagens, ou seja, acabava por textos de opinião que eu gostava imenso de escrever, então pegava num tema que eu gostava, imaginamos a obesidade, e escrevia sobre a obesidade numa perspectiva muito pessoal. E eu gostava imenso de escrever, e depois quando acabei o meu liceu, e depois acabei por não conseguir entrar em universidade, e lá está, financeiramente para mim não foi possível. Fui fazer um curso de contabilidade e gestão de empresas, não tem nada a ver comigo, que é o que toda a gente acha, mas até tem, porque eu gosto da organização, e então acabei por me virar muito para números. É assim. Depois é que, lá está, com o final de uma relação em que eu tive, em que eu não estava a conseguir gerir bem o fim dessa relação, eu voltei para a escrita finalmente, e foi a partir daí, foi através desse fim de relação que me deu inspiração, e que eu fiz bastantes textos acerca disso, em que veio a inspiração para o Não Há Finais Felizes. E
em que eu tive muito material para escrever o livro e acabei por mandar para 3 editoras e pronto, tive o sim das 3 editoras, acabei por escolher uma, que foi a Chiado, e pronto, e depois começou a minha aventura no mundo literário. E um fim que pode não ser feliz, pode proporcionar uma carreira de felicidade? É verdade, e não é que pode. Nunca pensei, sinceramente. Acho que fiz isto. Não foi na brincadeira, porque levo as coisas um bocadinho a sério, mas foi mais no sentido de me desafiar. O Não Há Finais Felizes foi para desafio, foi do género: vamos ver se eu sou capaz. E porque acho que até mesmo no processo de eu estar a fazer o livro, havia sempre uma voz dentro de mim que diz: tu não vais ser capaz, tipo, tu estás a fazer isso à toa, quem é que vai ler o que tu escreves? Porquê é que vão ler o que tu escreves? O que é que tu podes dizer tão diferente que faça as pessoas quererem ouvir-te? E depois, quando tu recebes o feedback depois do livro estar nas tuas mãos e de eu chorar baba e ranho, porque finalmente desafiei-me e fui feliz no meu desafio, ou seja, pessoalmente eu considero-me super realizada nesse aspecto, mas o facto depois das pessoas comprarem e dizerem que choraram porque leram e reviram-se naquilo que eu escrevi, ou porque perceberam perfeitamente bem o que eu estava a escrever, isso é muito gratificante. Para mim foi uma surpresa muito boa, e o quão gratificante isso foi. Afinal, há finais felizes. Vamos discordar aí, porque quando há um fim, quando acaba algo, o fim nunca é bom, acabou. Mas é o princípio. Sim, foi um princípio de uma coisa muito boa. Isso. Começa com esse livro, e isso foi, digamos assim, o aguçar do apetite. Foi isso mesmo. Como é que sentes? Já disseste que te sentistes com o feedback que havia. Sim. Essa felicidade foi logo o sentir que vamos a outro. Sim. É engraçado que... Isto, já agora recorda-nos, estamos em 2017. Em 2017. A Patrícia Patriarca com 37 anos. Eu lancei o Não Há Finais Felizes em 2017, mas no ano anterior a eu ter lançado o livro foi quando eu fiz uma viagem com a minha melhor amiga. Fomos a Angola, os pais dela trabalhavam lá e estavam-me sempre a desafiar para eu ir. Eu achei que não me ia safar bem naquele país, porque eu ouvia histórias muito estranhas e eu pensei sempre que ia ser não me ia ajustar, não ia lá estar bem, mas... Eu nem em 2000, os meus 30 anos foram um ano de descobertas, que eu costumo dizer, foi uma década de descobertas pessoais, em que eu aprendi aquilo que consigo e não consigo fazer, e aquilo que eu não consigo fazer eu obrigo-me a fazer, porque nem obrigo, mas eu tento, desafio-me a fazer, porque eu acho que estar quieta não. E depois, quando me propuseram novamente ir a Angola, eu pensei, ok, por que não? Porque não? Vamos lá, o que é que mal pode acontecer? Eu não gostar, ok, feito, vamos. E então fui com a Sandra e lembro-me de sentar no aeroporto em Lisboa e pensar, ok, vai ser giro, ia ser mesmo giro se eu fizesse um diário das minhas experiências, porque havia imensas pessoas cá em Portugal que eu conhecia que tinham interesse em Angola e tinham curiosidade, e eu pensei, olha, vou fazer isso. Então, assim que cheguei, escrevi dia 1. Aconteceu-me X, Y e Z, porque começaram logo peripécias a acontecer, porque depois eu sou um imã para situações inesperadas e insólidas, e então comecei a escrever todos os dias. Ao fim do dia eu escrevia o que é que tinha acontecido nesse dia e punha no Facebook. Achei que, como rede social, era um bom sítio para colocar coisas que eu escrevia. E o feedback foi extraordinário. Tinha imensos gostos, pessoas que eu nem sequer conhecia, tinha pessoas a comentarem e dizer que pareciam que estavam a viajar comigo, que estavam a adorar, que como é que podia ser isto, perguntaram-me coisas, e eu achei isso tão, tão bonito e pensei, que engraçado, não estava mesmo nada à espera. E resumindo, adorei Angola, fiquei completamente apaixonada por esse país, descobri que tenho mais resiliência do que aquilo que acho que tenho. Sim, que sou uma princesa, porque há coisas que me fazem diferença, mas que se eu fechar os olhos e seguir em frente, aquilo vai. E quando cheguei, pensei, isto dava um bom livro, mas como já tinha o projeto Não Há Finais Felizes em andamento, pensei, ok, vai com calma. Então lancei primeiro o Não Há Finais Felizes, e assim que eu comecei, porque eu até pensei, se ninguém gostar do Não Há Finais Felizes, é que não faço mesmo nada, deixo-me estar quieta. Mas como houve um feedback, acabei por criar o Diário de uma Portuguesa em Angola.
Diário de uma portuguesa em Angola. Sim. E qual é que foi o impacto, o feedback que... Foi muito positivo, mesmo muito positivo. Há pessoas de Angola que me chegaram a contatar para ter esse livro, coisa que eu achei que não iria ser possível, porque lá está, eles vivem essa realidade todo o dia. Aquele é só o meu ponto de vista. Mas o Diário de uma Portuguesa em Angola trouxe-me coisas muito positivas. Trouxe-me a possibilidade de eu participar num evento literário que é a Cela, que é um evento literário europeu que envolvia Portugal, Roménia, Bélgica, Países Baixos, Espanha, assim uma série de países em que tinha 3 escritores de cada país e depois tinha tradutores. Então acabei por ter um bocadinho um excerto do meu livro traduzido noutras línguas que não são muito, não é como o inglês, que toda a gente conhece, mas foi bastante gratificante e posso agradecer ao Diário de uma Portuguesa em Angola. Alguma vez apresentaste esse livro em Angola? Não, mas era giro, não era? Não, Era? não, nunca apresentei. Era. Mas era giro. E continua aqui, acaba o Diário de uma Portuguesa em Angola. E continuei com as viagens. E continuas com viagens. Sim, porque... levaste-nos noutro livro. Sim, levei noutro livro, porque descobri com o tempo que adoro viajar. Adoro viajar, adoro chegar a casa e voltar para Portugal e ver no avião a costa portuguesa e cheguei a casa, mas adoro viajar. E então juntei 2 amores meus, que é a viagem e a escrita, e em várias viagens que fiz, na altura eu juntei 3 viagens em Portugal. Foi no Douro, foi nos Passadiços de Paiva e foi uma surf trip que eu fiz, outra experiência que lá está. Andava na altura das experiências e achei que devia de aprender a surfar. Ainda não aprendi, mas a experiência está lá. E depois foram viagens a Marrocos, Roma, Praga, Nova Iorque e Londres. E ficaram todas juntas? Sim, mas eu costumo dizer, é engraçado, eu costumo dizer que o Diário de uma Portuguesa por aqui e por ali, que é o meu terceiro livro, não é um diário de viagens. As pessoas não vão abrir o livro e não vão encontrar pontos turísticos, não vão encontrar como ir para o melhor restaurante a comer, não vão encontrar nada disso. Vão encontrar a história de 2 amigas, 2 melhores amigas que quando viajam juntas acontece 1001 situações bizarras. E então acaba experiências. É experiências, não é... uma pessoa que olha para aquele livro, é uma história de 2 amigas em que adoram viajar e acontecem-lhes imensas coisas e acaba por ser que giro. Gostava também de poder ter uma melhor amiga para poder viajar e acabam por ser mais isso propriamente vamos ver o que é que se faz em Praga. Não vão encontrar isso. Quais foram as experiências? Sim, é mais isso. É mais isso. Quais foram as experiências em Praga? E depois disso apareceram ainda mais livros. Apareceram ainda mais livros. Olha, eu vou-te convidar a ti e a quem nos escuta a fazermos aqui uma breve pausa e eu vou, porque este presente vai ficar cá dentro com as viagens, porque voltamos já a seguir para a terceira e última parte destas conversas fora da caixa. Hoje com Patrícia Patriarca. Já fizemos aqui muitas viagens. Até já. Fora da Caixa, a rádio 100% positiva, 24 horas por dia. Ora bem, vamos continuar aqui esta conversa fora da caixa. Sejam bem-vindos a esta terceira parte com Patrícia Patriarca. Já viajamos por alguns locais, agora vamos um pouco mais à frente. Esta caixa, o que é que lá estará dentro? Porque existem histórias e memórias. Vamos dar uma espreitadela ao tudo e amanhã, com ambições, sonhos e até algum humor à mistura, o que não deve ser difícil. Não. De maneira nenhuma. Não. Olha, tínhamos ficado com o teu terceiro livro. Sim, o Diário de Por Aqui e Por Ali. Por aqui e por ali. Por aqui e por ali leva-nos, ou leva-te a continuares a escrever. Sim. Sim. Então o que é que acontece a seguir? Então, a seguir acontece que eu deparei-me com um concurso literário de escrita infantil, que foi uma coisa que eu sempre tive bastante medo de fazer, ainda hoje tenho. Eu escrevi, mas a medo, porque eu acho que a literatura infantil é o primeiro
a primeira porta que uma criança tem com a literatura, e eu acho que não deve ser só para entreter, deve ser também para ensinar. E então eu queria fazer um tema que para mim era bastante importante, sempre foi, que foi o bullying, e acabei por escrever uma história de um arco-íris de penas, que fala de uma passarinha que nasce sem penas e que cria num gato uma amizade, e que sofre bullying na escola, e depois o resto vão ter que ler. Mas é um livro que eu acho delicioso, acho mesmo bonito, a ilustração está muito bem feita, e acabei por não ganhar, só para que saiba. Toda a gente acha, quando eu começo a contar esta história, toda a gente acha que eu ganhei, não ganhei. Mas pronto, houve interesse na está de lançar o livro, e eu, claro, aceitei, e então lancei um arco-íris de penas com a Cordel Prata, que de momento já não está na Cordel Prata, está em independente. Estou a tentar imprimir e exemplares só para mim, só para eu vender, porque não fiquei muito satisfeita com a editora, e então acabei por, quando uma pessoa não está feliz, salta fora. Depois do arco-íris de penas, continuas a escrever? Continuei a escrever. Sempre foi quando eu fiz o Não Há Finais Felizes, e toda a gente, muita gente dizia porque é que não deste um final feliz, ou porque é que não acabou bem. Perderam a ideia, séria, não há finais felizes, não há finais felizes. Mas pronto, eu achei que aquilo tinha que haver uma sequela, havia um seguimento da história, mas eu não quis fazer com que houvesse outro amor, ou não outro amor por outra pessoa. Acho que devíamos centrar, e lá está, também tem a ver com o meu desenvolvimento pessoal, de me centrar em mim, de centrarmos num amor mais importante que nós podemos ter, que é um amor próprio, que as pessoas acham que sempre têm que amar os outros. Não, para amar os outros temos que saber primeiro amar-nos a nós próprios, e eu aprendi isso à base de suor, sangue e lágrimas, dramática. E então acabei por fazer o Para Mim com Amor. São cartas de amor escritas a nós próprios, em dias em que não estamos menos bem, em que podemos nos levantar um bocadinho, em dias que não estamos menos bem e que é ok não nos sentimos menos bem, nem tudo na vida são dias de sol, a chuva faz falta e a tempestade faz falta para podermos superar, e acaba por ser um livro, eu acho muito bonito, porque acho que é uma superação, é aprender a amar-nos a nós próprios com todos os nossos defeitos e as nossas falhas, as poucas que temos. E então acho um livro muito bonito. Para mim, Com Amor, é o livro que estamos a ver. Este livro tem um ano? Tem um ano. Sim, ele foi lançado na Feira do Livro ano passado, vai fazer agora um ano, e entretanto é provável que vá para uma segunda edição. Claro. E para a segunda edição vai ter algumas surpresas no interior, e que eu estive a trabalhar, claro. Não ia lançar uma segunda edição sem uma surpresazinha. Então, sim. Então, se eventualmente já tens o livro Para Mim com Amor, da Patrícia Patriarca, espera pela segunda edição, porque ela está-nos aqui a aguçar o apetite de irmos à procura da segunda edição. Vamos lá. Ora bem, e estamos agora no como é que tu pensas e imaginas o futuro, o teu futuro. O meu futuro, é assim, enquanto escritora. É assim, pelo menos não sei se consigo imaginá-lo lá para a frente, mas consigo imaginar aquilo que eu quero e aquilo que eu desejo que aconteça. E a escrita vai estar sempre muito presente na minha vida. Mesmo que eu não publique ano a ano ou 2 em 2 anos, isso não quer dizer que eu esteja parada, porque não consigo estar parada, eu gosto de estar sempre a escrever, mas sim, eu vou continuar a estar sempre muito ligada à escrita, é onde eu me sinto feliz, é o meu canto seguro. Já tenho um projeto, como é óbvio, porque quem seria de mim se não tivesse um projeto? Vou voltar à escrita infantil. Então, quer dizer que começaste e agora voltas. E agora voltas. Sim, ilustradora de um arco-íris de penas e ilustradora de certas ilustrações e da capa de um Para Mim com Amor é uma miúda chamada Mariana Matos. Eu digo miúda que ela vai ser sempre uma miúda. A nossa colaboração foi tão boa e tão bonita, e a gente está-se muito bem em termos profissionais e pessoais. Ela é uma amiga minha. Ela decidiu fazer o mestrado e, como tese, ela decidiu focar-se na ilustração e decidiu fazer a ilustração de um livro infantil, e ela pediu-me para eu escrever a história, e vamos abordar o luto infantil, ou como a ilustração
consegue descrever o luto infantil e eu vou fazer o livro e já está quase feito, já está muito alinhavado, já está muito encaminhado. Provavelmente ainda este ano. É assim, ela vai ter que apresentar a tese este ano, em setembro, se não estou enganada, por isso vai já estar pronto, mas depois lá eu quero ainda seguir com uma editora, porque eu acho que não quero publicá-lo sozinha, acho que prefiro que uma editora esteja por trás e consiga levá-lo a mais sítios. Provavelmente vou pedir vou contactar a Chiado, porque é uma editora que acho que dos meus primeiros 3 livros ela foi editora, e o nível de relacionamento profissional e o nível com que eles tratam os meus livros teve sempre muito mais respeito do que as outras editoras, então acabo por e como vai estar presente nos países do PALOP, acaba por ser uma porta aberta um bocadinho maior. E eu acho que merece, acho que tem todo o fundamento. Quer dizer, merece, eu espero que mereça. Claro. Pelo menos daquilo que eu já escrevi, eu tenho muito orgulho agora. E naturalmente todas as pessoas que tiveram a oportunidade de saborear os teus livros, não é? Também dão esse feedback. Ora, estamos a caminhar para o final desta conversa, mas vais ter durante este ano algumas apresentações ainda? Então, eu estive na Madeira há cerca de 2 semanas atrás, na Feira do Livro da Madeira, tive com o meu Para Mim Com Amor. Provavelmente este ano devo ir outra vez à Feira do Livro em Lisboa. Outra vez, provavelmente com a segunda edição do Para Mim Com Amor. E penso que tenho uma outra Feira do Livro, mas mais para o norte. Pediram-me para eu ir à Feira do Livro no Porto, que eu iria com muito bom gosto, mas para mim profissionalmente é muito complicado, porque vai ser na altura do verão e eu largar a hamburgueria na altura do verão para mim é impossível, o que é uma pena. Que uma pessoa já devia ser reformada e estar só a trabalhar disto, mas ainda não consigo. Então... Por falares nisso, consegue-se viver da escrita? Infelizmente não. Só de felicidade por escrever. Isso sim, estou felicíssima. Agora, financeiramente não, infelizmente não. Portugal ainda trata os escritores, e eu agora tenho outra noção, porque pelo Instagram sigo muitas escritoras portuguesas e houve uma troca de livros entre elas com o meu, porque acho que é a melhor maneira de apoiar o escritor nacional, é esse mesmo, e é uma pena que não haja interesse e não haja uma abertura maior do mercado para escritores pequenos portugueses, porque nós temos muitos bons escritores portugueses e muita pouca visibilidade deles. Infelizmente. Para quem nos acompanha, como é que podem ter acesso aos teus livros? Então, pelas plataformas online, UC, Bertrand, FNAC. As duas Chiado livros também estão no site da Chiado. O Para Mim Com Amor está nas edições de Tudo, que é uma editora do norte de Braga, e se quiserem com autógrafo é só contactarem-me aqui pelo Instagram, ou por mensagem, ou por Face, ou mensagem de fumo, um avião a passar no ar, qualquer coisa. Eu geralmente respondo a tudo. Muito bem. Patrícia, agora vamos ter também uma surpresa. Outra. E aqui vai acontecer, convidamos sempre quem está connosco a poder fazer uma pergunta a si própria. Mas essa pergunta está aqui dentro desta caixa. Ok. Vamos abrir a caixa. Isso. E agora peço que tires daí uma carta de dentro. É para não ver, eu sou muito cusca. Ok. Boa. Podes ir vendo a pergunta. Estas cartas têm a ver com o modelo Occupati Vive, que tem os 5 pilares: o observa-te, o liberta-te, o incorpora, o objetiva-te e o realiza-te.
Patrícia, esta pergunta é para ti, mas também a deixamos para quem lá está em casa. Então, é do Incorpora-te. Incorpora-te. E a pergunta é: como posso trazer mais coerência entre aquilo que penso, sinto e faço? Por acaso isto tem muito a ver comigo, porque eu tenho dificuldade em fazer isto. É? Eu sou muito boa a pregar. Parece um pastor. Adoro pregar. Adoro dizer às pessoas como é que elas devem de agir, ou o melhor que elas podem fazer. E é muito difícil para mim, eu às vezes, seguir aquilo que eu prego. Agora, como é que eu posso trazer mais? Lá está, eu tenho que aprender a largar e abrir mão de controlo. É muito difícil para mim porque há coisas que estão mesmo fora do meu controle, tipo o que as pessoas pensam, o que as pessoas falam, e eu só posso controlar aquilo que eu penso e que falo. Mas sim, eu tenho que aprender a abrir mão e tenho que aprender a dar mais aos meus sonhos e achar que eles não são inválidos, ou seja, validar os meus sonhos, porque eu sou muito sonhadora e passo a minha vida a sonhar, mas depois às vezes retraio um bocadinho na altura de fazer e tenho que pensar, acreditar mais em mim. Sim, lá está, acredito. Eu bem digo a ela, acredita, mulher. Está difícil. Acredita. Olha, como foi uma pergunta muito interessante, não há nada melhor que tirar outra. Outra? Isto de certeza que é só comigo. Vamos cá. Não, deve ser. Ok. Então, o que é que está? Então é no Realiza-te. Realiza-te. E diz: como vais celebrar as tuas vitórias e o que aprendes com cada etapa do processo? Yes! Como é que eu vou celebrar as minhas vitórias? Eu celebro muito as minhas vitórias. Então partilha connosco. Eu não sou daquela pessoa que fica contente em silêncio. A minha cara é o espelho da minha alma e tudo o que eu sinto e penso transparece-me aqui. As minhas vitórias é igual. Eu sorrio, eu danço, eu pulo, eu abraço quem eu amo. É assim que eu celebro as minhas vitórias. Eu celebro as minhas vitórias com os meus, não sozinha. Eu gosto de celebrar as minhas vitórias com os meus, com as minhas pessoas. E tenho bastantes, graças a Deus. O que é que eu aprendo em cada etapa do processo? Aprendo que sou capaz. Aprendo que tenho que lá estar. Quando eu acredito em mim, eu chego lá. Eu aprendo com isso, mas depois começo a desempreender. Mas aprendo isso, aprendo que sou capaz. Porque eu acho que nós não somos mais quando nós não acreditamos. Quando nós acreditamos, as coisas seguem à frente. Eu vou deixar aqui Pensei que ia tirar outra, que agora já estou embalada. Embala na escrita. Vou deixar aqui uma frase para tu comentares. Sai da cabeça e entra na vida. Ui, essa frase devia ser muito para mim, porque eu estou muito dentro da minha cabeça. É quando eu saio dela que as coisas acontecem, por isso eu tenho que aprender mesmo a sair da minha cabeça. Ou então tirar tudo de pensamentos intrusivos para fora, mas às vezes os pensamentos intrusivos são muito maus. Não posso atirar ninguém de uma escada abaixo, não é disso. Então, vai para dentro da caixa esta terceira, o futuro. O futuro é algo que nós dizemos a Deus pertence, mas pertence a cada um de nós. Pertence a cada um de nós. Nós não basta só também acreditarmos. Acreditar é a primeira etapa do processo, depois é fazê-lo. Se a gente não fizer, não chegamos a lado nenhum. Patrícia, foi um gosto, obrigada, como sempre, igualmente. estar aqui contigo. Também para quem está aí desse lado acompanhar a Patrícia e vá acompanhando o trabalho que a Patrícia Patriarca vai fazendo e que nos vai fazendo também acreditar que escrever, neste caso de ler, é uma forma de viajar, é uma forma de podermos ir sem passaporte. Sem sair do lugar. Sem sair do lugar. Obrigado por nos ajudares a viajar também. Obrigada eu por me terem aqui e por ouvirem a quantidade de loucuras que eu digo, mas... É isso. Então, fica combinado que na próxima temos uma nova ou um novo convidado aqui nas Conversas Fora da Caixa. Aproveita, podes partilhar, estamos no canal de YouTube, também no Spotify, na Rádio Pensar Fora da Caixa. Olha, visita-nos por aí, partilha, divulga. E
Se eventualmente conheceres alguém que gostasses de ver aqui a conversar connosco, então diz-nos, que nós teremos também todo o gosto de abrir as portas desta casa, de pensar fora da caixa a outras pessoas também. Até lá, então, a continuação de uma boa semana.